Em 25/2/2014, foi iniciado o contrapiso intermediário com o uso de traço de uma parte de cimento para 2 partes de areia média e 2 partes de pedrisco. Em 19 de março de 2014, iniciou-se a regularização a partir da área de serviço com o uso de massa seca apiloada no traço de uma parte de cimento para 3 partes de areia média sobre cimento polvilhado na mistura de uma parte de resina sintética Bianco para 2 partes de água. Após 6 dias de cura, em 25 de março de 2014, verificou-se que o contrapiso se mostrava sem dureza necessária. Foi indicada a retirada da regularização e ficou decidido um aumento da quantidade de cimento, resultando na mistura de uma parte de cimento para 2 partes de areia média. Em 23 de abril de 2014, notou-se a presença de trincas na regularização da calçada frontal da residência, sendo esta demolida e refeita com a adição de malha de aço de 20 por 20 centímetros e bitola de diâmetro 3,4 milímetros presa ao contrapiso. Em 1 de maio de 2014, percebeu-se que mais de 70% da regularização interna e externa mostrava-se descolada do contrapiso. Foram marcadas no chão, em 5 de maio de 2014, as regiões de regularização de contrapiso, onde o som de batidas com bastão de madeira mostrava som de destacamento. Em 6 de maio de 2014, a arquiteta Sandra da Costa Guadagnini, autora e responsável técnica da obra, solicitou a quebra de uma área de 40 por 40 centímetros da regularização da cozinha e notou um pó fino amarelado proveniente do contrapiso intermediário. Em um corte neste, notou evidências de esfarelamento. Foram feitas quebras também no dormitório e escritório, que mostraram a mesma patologia. Em razão deste teste, a arquiteta recomendou a retirada de todo o contrapiso intermediário interno e a quebra também de toda a regularização interna e externa para posterior refazimento. Recomendou também o Instituto Falcão Bauer para analisar a areia fornecida em razão da suspeita de que uma possível pulverulência da areia poderia estar causando a exudação, que é fenômeno migratório da água para a superfície superior, levando consigo uma nata de cimento para essa mesma superfície, tornando a mistura suscetível a uma segregação que tenderá a fazer com que seus agregados fiquem soltos ou de fácil remoção. Em contato com o fornecedor de areia, foi marcado para o mesmo dia a reunião na qual compareceram o representante do fornecedor para a obra e também o proprietário do areeiro. Este último afirmou fornecer essa areia para várias concreteiras, nunca tendo recebido reclamações. Os dois confirmaram que o estoque de areia na obra havia sido fornecido por eles. Em 9 de maio de 2014, foi realizada a coleta, lacração e entrega da areia da obra na filial do Instituto Falcão Bauer, em Campinas, que foi acompanhada por representante do fornecedor de areia para a obra. Foi enviado pelo Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Falcão Bauer Limitada em 3 de junho de 2014, relatório de ensaio realizado no dia 23 de maio de 2014, que será analisado após breve descrição das patologias encontradas em loco. O contrapiso interno, 120 metros quadrados, mostra evidências de exudação devido à presença de pó fino amarelado na superfície do contrapiso e seu intenso esfarelamento. Nota-se pela cor apresentada na foto da fase de execução do contrapiso intermediário de que não houve falta de cimento no traço do concreto.
Na regularização interna e externa, 280 metros quadrados foram constatados após o período de cura, trincas e pontos de esfarelamentos em toda a área de regularização do contrapiso da obra da residência, numa faixa de aproximadamente 30 centímetros de cada lado das trincas. Foi possível observar também que a regularização descolou do contrapiso. Mesmo a regularização da calçada frontal da residência, que já havia sido demolida devido ao mesmo problema, sendo refeita com adição de malha de aço 20 por 20 centímetros e bitola de 3,4 milímetros presa ao contrapiso, voltou a sofrer trincas novamente. Apresentadas as patologias, serão analisados os itens considerados relevantes para o diagnóstico conclusivo do relatório de ensaio elaborado pelo Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Falcão Bauer Limitada. No gráfico da página 3/3, pertencente ao item 3.5, a zona ótima indica a região onde a curva da amostra ensaiada não necessita de correções granulométricas para ser adicionada a traços tradicionalmente utilizados. As zonas utilizáveis superior e inferior indicam regiões que, caso aí se localize a curva da amostra ensaiada, esta deverá sofrer uma correção granulométrica proporcional suficiente para que a curva da mistura resultante se localize na zona ótima, podendo assim ser adicionada a traços tradicionalmente utilizados. Nota-se que a partir da peneira de abertura 0,6 milímetros, a curva da amostra ensaiada localiza-se na área da zona utilizável inferior, encaminhando-se para a linha limítrofe conforme diminuem o tamanho dos grãos de areia. Verifica-se também que foi retido até a peneira de abertura 0,15 milímetros, 84% de percentual acumulado, restando 16% de resíduo. Após atento exame do relatório de ensaio em confrontação com a situação examinada em loco, entendemos como pertinentes as seguintes ponderações. No contrapiso intermediário, o excesso de material pulverulento, pó fino retido assinalado na curva do gráfico, que se encontra na zona utilizável inferior, exige a utilização de maior quantidade de água para se atingir a consistência ideal do concreto, fato gerador de exudação que carrega o cimento e este mesmo material pulverulento para a superfície do concreto acabado. Fenômeno esse indicativo do motivo da presença de pó amarelado na superfície do contrapiso intermediário e de também o seu intenso esfarelamento. Na regularização, o excesso de água citado também forçou a uma maior utilização de cimento no traço, fator indicativo do aparecimento de trincas e consequente esfarelamento e faixas de descolamento de cada lado destas. Existem dois tipos de correção, a empírica e a correção da composição granulométrica, analisadas a seguir. A correção empírica, realizada pelo pedreiro de maneira visual, procurando obter uma cor e plasticidades características da massa. Esse procedimento oferece riscos, pois pode alterar o traço tradicional indicado pelo engenheiro responsável e aumentar a quantidade de água utilizada na mistura, o que pode causar exudação. A correção da composição granulométrica é feita a partir da análise de um ensaio granulométrico, adicionando proporcionalmente areia de composição granulométrica calculada para que a curva da areia resultante da mistura possa sair da zona utilizável e se localizar na zona ótima, assim podendo receber o traço e a quantidade de água tradicionais sem o risco de exudação em trincas. No gráfico da correção granulométrica da página 3/3, pertencente ao item 3.5 do ensaio granulométrico em questão, a curva da areia ensaiada se mostra fora da área da zona ótima
e dentro da área de zona utilizável inferior, a partir da peneira de abertura 0,6 mm, necessitando por esse motivo de correção granulométrica. Parte da curva da areia a ser adicionada se encontra dentro da zona utilizável superior, chegando a sair fora desta na peneira de abertura 0,3 mm para proporcionalmente corrigir a granulometria da areia ensaiada. Após a adição, um novo ensaio granulométrico poderá mostrar que a curva da areia corrigida se encontra dentro da zona ótima, assim podendo receber o traço e a quantidade de água tradicionais sem o risco de exudação e trincas. Fica assim demonstrado que a areia fornecida e ensaiada, mesmo estando dentro dos limites estabelecidos pela NBR 7211, necessita de correções granulométricas para sua utilização. Como já afirmado, o fornecedor para a loja que vendeu a areia analisada em defesa de seu produto diz que fornece para várias concreteiras, nunca tendo recebido reclamações. Analisando-se sua afirmação e a necessidade de correção da areia por ele fornecida, conclui-se que nas concreteiras a areia é ensaiada em laboratório próprio, que já fornece as recomendações de correções granulométricas e é corrigida em grande volume com agregados de várias granulações ali já estocados para esse fim. O fluxograma demonstra que o tempo de espera para a efetiva utilização de areia em obra de pequeno porte é de 23 dias úteis, caso a análise do relatório de ensaio não recomende correção granulométrica. Entretanto, se o relatório recomendar a correção, o tempo de espera para a utilização da areia na obra sobe para 47 dias úteis. Finalmente, conclui-se que em obras de pequeno porte, esse procedimento de correção de granulometria de areia se mostra inviável, devido ao custo e tempo de análise de relatórios de ensaio e recomendações, aquisição de agregados de várias granulações para correção, tempo e mão de obra qualificada para mistura em betoneira.